Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Tudo na paz de Cristo? Hoje eu quero falar sobre o amor de Deus. Eu separei aqui 3-4 versos em João 17, aí eu quero trazer uma reflexão pra gente. Eu vou dar uma parada aqui para eu ler esses textos. João 17, verso 14. Seria bom você ler tudo, tá? Fala sobre o amor, sobre a intercessão de Cristo. É chamado de oração do sumo sacerdote, né? Esse capítulo. Diz assim: eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo, e por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Só por aqui a gente vê o tremendo amor de Cristo. Só por aqui eu vejo o tremendo amor de Cristo por nós. O Pai ouvindo essas palavras do Filho: Pai, por eles eu me santifico, para que eles sejam santificados na verdade. E ele disse: a tua palavra é a verdade. Jesus se santificou por nós. Você sabia que a palavra de Deus mostra a vida do Senhor Jesus aos 12 anos? E depois não mostra mais. Depois vai aparecer o seu ministério a partir dos 30 anos até os 33,5, mais ou menos. Aonde que está a juventude de Cristo? Os seus 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 anos. O que ele estava fazendo? Você sabia que a palavra de Deus revela o que ele estava fazendo? Só que não revela de maneira explícita. A vida de Cristo, a juventude dele, está nos Salmos. Não vai dar para mostrar isso hoje. Mas você vai ver Salmos onde tem as expressões de Cristo, as falas dele. E você vai ver que esses salmistas falavam coisas que representavam a vida do Filho de Deus na terra, porque eles estavam sendo inspiradíssimos pelo Espírito Santo. Você vai ver, por exemplo, no Salmo 6, um texto que fala de Cristo. Mas você vai ver que nos Salmos eles estão se arrependendo dos seus pecados. Cristo não pecou. Você vai ver que o salmista fala: eu choro, eu molho a minha cama para não pecar contra o Senhor. Aí você vê expressões como: apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade, que na verdade é a transgressão da lei. E vai ter muitos outros salmos que não podem ser aplicados na vida do próprio salmista, e sim na vida de um homem santo. Isso eu tenho que separar os textos direitinho, mostrar para vocês, mas para falar para vocês que a vida de Cristo está revelada nos Salmos. E ele mesmo falou em João 17: por eles, pelos que você me deu, eu me santifico. Quando Jesus fala isso, existe tremendas explicações aí. Tem que meditar. Jesus foi jovem, Jesus teve vontade de namorar, teve vontade de ter mulher. Ele não ficava na masturbação, ele não andava falando mal, ele não fazia iniquidade diante de Deus, ele não precisava se arrepender dos seus pecados. Mas ele fazia uma coisa: ele buscava a Deus incessantemente para não pecar, ele lutava contra a carne. Ao invés de pecar e depois ir aos pés do Senhor chorar, não, ele chorava antes. A carne dele entrava em aflição. Ele ia nos montes se humilhar diante de Deus, para cumprir a vontade do Pai. E isso ele estava se santificando por nós, para que ele pudesse ter um corpo no qual iria representar a igreja, porque o pecado habitava no corpo dele, só que ele não satisfazia o pecado, não satisfazia as obras da carne. Ele foi tentado em tudo por nós, mas sem pecado. Então, por mim e por você, ele afligiu a sua própria carne. Como filho, aprendeu a obediência, para que ele pudesse, na sua idade de 33 anos e pouco, falar: Pai, por eles, por mim, por você, por eles eu me santifico, para que o sacrifício dele fosse agradável, fosse aceito. E a prova de que o sacrifício dele foi agradável e foi aceito foi que o Pai ressuscitou ele dentre os mortos. E o mesmo Espírito que ressuscitou ele vai nos ressuscitar também. É tremendo, né? Aí no verso 20 diz:
Eu rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. E é nessa palavra que esses que hão de crer devem se santificar, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, eu em ti, que também eles sejam um em nós. Que maravilha isso! Para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui está a chave. Vou ler de novo. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, eu em ti, que também eles sejam um em nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Os irmãos sabem que eu sou zeloso com a palavra de Deus, com as Escrituras, que eu busco ter entendimento, ter revelação, eu busco a profecia. E é nessa palavra que nós somos santificados também. E essa palavra que tem que ser pregada para o mundo. E existem dois tipos do mundo crer que o Senhor Jesus foi enviado pelo Pai. Existem duas maneiras. A primeira é a própria palavra, a profecia. Nós temos que mostrar para o mundo as coisas que foram profetizadas, usar a palavra de Deus e a história da humanidade. Esse é um caminho. Mas existem momentos que você vai se encontrar com pessoas tão corrompidas, e não quer dizer que elas não vão ouvir a verdade, mas elas estão muito corrompidas. Pessoas que estão com o coração endurecidos, em alto nível. E essas pessoas não vão dar ouvido para profecias, não vão ouvir que Deus profetizou os reinos da Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, que os 10 chifres falava hoje do Oriente Médio, que está tudo se cumprindo, que já estava profetizado, até o escândalo já estava profetizado. Eles não vão ouvir isso. Eles vão crer que o Pai enviou o Filho através de uma coisa. Através do amor, da unidade da igreja. O próprio Senhor Jesus falou: Pai, eu em ti, tu em mim, eles em nós, em unidade de amor. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse testemunho tem que ser um testemunho tanto individual, na minha e na sua vida, como um testemunho entre irmãos, na igreja, na sua totalidade. Se a igreja estiver dispersa, batalhando entre si, fazendo guerras entre si, fazendo as coisas que os pagãos fazem, o mundo não vai crer que Jesus foi enviado. Ainda mais nos tempos de hoje, o evangelho está corrompido. Quantos canais no YouTube focados em falar mal de Deus, em falar mal de Jesus, em tirar o sarro dos cristãos. Você conhece o Felipe Neto? Felipe Neto é um homem muito conhecido no Brasil. Muitos vídeos dele é zombando dos cristãos, zombando da palavra de Deus, e não só ele, muitos outros. Fora isso, tem os ateus, os debates, as polêmicas, tem até os estudiosos da ciência negando o Pai, negando o Filho através da ciência. O mundo transgredindo a lei de Deus e a igreja fazendo guerra entre si. As nações desobedecendo a Deus. Aí sabe o que Deus vai fazer? Por causa disso, Deus vai enviar um império no mundo para castigar muitas nações e para castigar o povo rebelde. Lembra que Deus falou que levantou a Síria para castigar o povo, para castigar as nações da terra? Isso está em Naum, isso está em Sofonias, isso está em Isaías. Deus levanta a Síria para castigar muitas nações. O rei da Síria se colocou acima de todo o Deus da terra e quis se engrandecer sobre o Deus dos deuses. Aí Deus não deixou. Abriu sua boca arrogante para falar contra Deus. E falou. Mas Deus calou a boca dele. Então, em Isaías 24, por exemplo, Deus falou que por rejeitarem a aliança eterna, Deus envia maldição na terra. E sabe que aquele contexto ali, Deus já nos dá o sinal que é para o tempo do fim. Porque Isaías 24, você vai ver ali no finalzinho do capítulo, que vai nos direcionar para o 6º selo. O sol se escurecer, a lua perder o seu brilho, as estrelas do céu perderem a sua luz,
direção para o sexto selo. E a palavra maldição ali que Deus envia para devorar a terra é a palavra lá. Então Deus vai reviver o Império Assírio, você pode chamar também de Império Otomano ou de Grande Babilônia. E esse império vai castigar as nações da terra. E depois Deus vai castigar esse império. E Deus vai castigar os apóstatas, aqueles que abandonam a Santa Aliança. E tudo isso é por não terem unidade em amor. A igreja também, ela tem que ter esse testemunho diante do mundo. Então por que eu estou falando isso? Porque nós temos a palavra da profecia, nós temos a revelação. Mas às vezes a gente fica fazendo guerra entre si, fica fazendo guerra para ver quem é o chifre pequeno, de onde que ele vem. É claro que Deus quer que a gente estude, que a gente converse, as divergências vão existir, mas fazer guerra, viver disputando isso, tem coisas que tem que ser combatidas, né? Tem que ser combatidas mesmo, mas a gente não pode fazer guerra, a gente tem que ter o coração aberto. Fazer guerra, eu digo, perder o respeito, falar, você tá louco, você tá maluco, que o anticristo vai vir daí, vai vir de lá, você tá doido que a igreja vai passar pela grande tribulação, vai te converter, vai estudar a palavra. A igreja tá assim, soberba. Você não acha que a gente pode ser arrastado por esse pecado? Eu não creio em muitas coisas que os adventistas pregam. Para mim, ensinam errado, tiram o foco da verdadeira profecia, do verdadeiro reino que vai se levantar. Fazem da marca da besta o decreto dominical e fazem uma guerra com isso, sabe? Implantam na mente das pessoas que se elas não guardarem o sábado não vão ser salvas. E fazem de uma maneira sutil. Não é assim do jeito que eu falei, sabe? Diretamente. Mas deixa aquele enigma na cabeça da pessoa, sabe? É os mandamentos de Deus. Quem não guarda os mandamentos tropeça em todos. Aquele que disse isso, disse aquilo. E continua falando, não, pela graça sois salvos. Ou seja, são tantas confusões no mundo religioso e a igreja vai perdendo o amor, vai perdendo a unidade. Por isso é que tem que haver grande tribulação na terra. Porque quando vier a grande tribulação, não vai existir placa, não vai existir livros, não vai existir denominações. Eu quero ver se a besta vai perseguir somente os adventistas. Porque diz que ela vai perseguir os que guardam os seus mandamentos e têm a fé em Jesus. Vamos ver se ela vai perseguir somente eles. Porque, segundo eles, os evangélicos não guardam os mandamentos porque não guardam o sábado. Muitos católicos também não vão ser perseguidos